Olá pessoal, eu sou Ricardo Servalho da Universidade do Boxe e hoje vamos dar continuidade aí à nossa série. Então no nosso primeiro vídeo, se você não assistiu, eu recomendo que você clique aqui abaixo para você assistir. Falamos sobre os aspectos de Sonny Liston diante da primeira luta entre ele e o jovem Cassius Clay. E agora vamos falar sobre esses mesmos aspectos, só que se colocando no papel de Cassius Clay. Vamos comigo! Essa série de vídeos é uma parceria da Universidade do Boxe com o canal Boxeando com a História. Então, antes de aterrissarmos nessa luta que ocorreu em 25 de fevereiro de 1964 em Miami, Flórida, vamos aí voltar no tempo desde o nascimento do jovem Cassius Marcellus Clay. Nasceu em Kentucky, Louisville, em 1942. Ele foi o filho primogênito de Cassius Marcellus Clay Sr. e tinha um irmão que era 2 anos mais novo do que ele. Seu pai era pintor, mulherengo, boêmio, gostava de cantar e era muito conhecido no bairro, enquanto sua mãe era uma excelente dona de casa e uma pessoa que cuidava muito amavelmente dos seus filhos. Mas, no entanto, ele não deixou também de sofrer problemas dentro de sua casa, porque não eram raros os ataques do seu pai, principalmente depois de chegar em casa embriagado. O jovem Cassius cresceu baixo a tutela da Igreja Batista e era considerado um aluno regular, que às vezes se perdia nas aulas meditando e que desde muito pequeno amava o boxe e dizia que ele ia ser campeão mundial dos pesos pesados. Desde pequeno ele gostava muito de ler, e enquanto os amigos estavam vagabundeando na rua, procurando confusão, o jovem Cassius sempre esteve muito atento à Bíblia e lendo bastante sobre religião e sobre todos os demais aspectos, a ponto de ir trabalhar na biblioteca da escola. Era considerado também um menino bastante tímido pelos seus professores. Cassius Clay, desde pequeno, ele nunca se comportou como um delinquente. Ao contrário, a sua dedicação e a sua obsessão com o boxe o afastou de todas as más influências desde muito pequeno, a ponto de cuidar já naquela época muito de sua alimentação, onde ele fazia algumas vitaminas loucas que o pessoal morria de nojo, que ele batia alho com leite e ovos. Outra curiosidade é que Cassius Clay morria de medo de avião, chegando até correr o risco de não participar dos Jogos Olímpicos, ao ponto que teve que fazer um acordo que para ir disputar as seletivas olímpicas, ele ia subir no avião, mas somente se dessem para ele um paraquedas. E assim foi feito. Seu treinador foi o Angelo Dundee. E Angelo, ele sempre disse que o Muhammad Ali era uma pessoa muito dedicada aos treinos e que ele tinha uma ideia fixa na cabeça de que ele ia ser o campeão mundial dos pesos pesados. Acabou que todo o esforço de Angelo Dundee, de todas as pessoas que estavam ao redor, mesmo tendo que botar paraquedas em Cassius Clay para ele disputar as seletivas olímpicas, deu futuro. E Cassius, ele conseguiu não só ir para a Olimpíada, como se tornar campeão olímpico na Olimpíada de Roma em 1960. Cassius Clay gostava muito de ver televisão e tinha muita influência dos esportes de luta que eram transmitidos naquela época. E ele ficou aficionado por um lutador chamado Georges Georgios. Porém, mais tarde, algumas fontes dizem que não era o Georges Georgios, e sim o Fred Blassie. Bem, o que importa dessa situação toda é que, sendo um ou sendo o outro, o Cassius Clay ele ficou espantado como aquele atleta de telequete, né, com os cabelos loiros, cheios de rolinho, ele botava aqueles rolos no cabelo para ficar tipo um cabelo de anjo, ele atraía multidões aos estádios. Era uma pessoa que ninguém gostava, as pessoas odiavam ele pela figura que ele se tornou, pelas coisas que ele falava. Ele fazia o trash talk, ele dizia que ele era muito feio e tinha aqueles cabelos de anjo e ele ficava dizendo que eu sou o mais bonito, eu sou o melhor do mundo, ninguém pode me vencer. E as pessoas odiavam tanto ele, né? Sendo o George ou sendo o Fred, a gente não sabe quem realmente ele estava se referindo, mas provavelmente que seja o Fred, que era o mais conhecido da época. Mas as pessoas odiavam ele, mas lotavam os estádios para justamente querer assistir ele perder. E claro, obviamente, esse lutador ele ganhava uma parte da bolsa e se tornava muito conhecido. Foi então que o jovem Cassius Clay ele resolve
adotar esse mesmo estilo, esse estilo falastrão de ser, para chamar a atenção da imprensa, para chamar a atenção das pessoas para ele. Com o tempo, isso acabou sendo incorporado e ele melhorou mais ainda esses aspectos, se tornando uma pessoa, personagem central do boxe na sua época. Cassius Clay vinha ganhando todas as suas lutas, porém, suas duas últimas lutas não tinham sido muito convincentes. Mas, de tanto falar, de tanto pedir, de tanto aparecer na imprensa, devido ao seu estilo falastrão e os resultados mostrados como campeão olímpico e com sua trajetória ascendente no boxe profissional, lhe foi dada a oportunidade de lutar com o então campeão mundial dos pesos pesados, indiscutível, Sonny Liston. Cassius Clay sabia que ele tinha que entrar na mente de Sonny Liston, empatizar com Sonny Liston, se colocar no lugar de Sonny Liston para saber como ele pensava e o que poderia influenciar em suas atitudes mentais e enfraquecê-lo no momento da luta. Foi aí que ele não apenas estudou os aspectos físicos, técnicos e táticos de Sonny Liston, mas também o psicológico. Então, ele e seu técnico Angelo Dundee passaram a estudar Sonny Liston de uma maneira holística, como um todo. Descobriram que se pudessem mexer com o ego de Sonny Liston, isso poderia abalá-lo. Afinal, quem é esse jovem de 22 anos, falastrão, vindo de uma família mais ou menos estável para a época? Quem é esse para estar falando aí, falastrão, falando na imprensa, dizendo que vai me nocautear? Quem é esse rapaz? Tem apenas 22 anos, ele não é ninguém. Eu sou Sonny Liston, campeão mundial dos pesos pesados, indiscutível. Nocauteei Floyd Patterson 2 vezes no primeiro round. Sou ex-detento, eu conheço a dureza da vida. Eu sou uma pessoa dura, de um coração forte. Eu tenho as mãos gigantes, eu sou muito forte. Minha pegada pode bater em qualquer um. E não é esse jovem falastrão que vai me causar dano e que vai levar meu título de campeão mundial dos pesos pesados. Porém, era exatamente o que o jovem Cassius Clay queria que ele pensasse. Cassius Clay queria que Sonny Liston pensasse que ele era uma grande piada e criou uma tática de seguir a Sonny Liston para onde quer que ele fosse. E ele seguia, comunicava à imprensa o que ele ia fazer, ia atrás de Sonny Liston e fazia zoada. Chegou até, inclusive, a comprar um ônibus, plotar o ônibus todo e ir até a sua cidade natal, bater na porta de sua casa para desafiá-lo a lutar ali mesmo na rua. Tudo isso, um grande marketing que fez promover ainda mais essa luta e mexer com o psicológico de Sonny Liston. Durante as rodas de imprensa, ele se mostrava eufórico, ele dizia que ia ganhar, que Sonny Liston era um urso, que ele era feio, que ele era lento, que ele não ia conseguir vencer. Ele falava muito, mas tudo isso com o intuito de entrar na mente, de penetrar na mente de Sonny Liston, a ponto de Sonny Liston não levar ele a sério e praticamente não treinar. Inclusive, algumas pessoas próximas a Sonny Liston disseram que ele só começou a treinar mesmo para a luta com apenas 1 mês de antecedência. Enquanto isso, o jovem Cassius Marcellus Clay estava ali treinando afinco com seu sonho de finalmente poder conquistar o título mundial dos pesos pesados. Os títulos tão sonhado e tão perseguido desde que era apenas um rapaz lá na sua high school, trabalhando na biblioteca e estudando a Bíblia. Chegou o dia da luta, estava impossível, falando mais do que nunca. Inclusive, todo o FBI cercou o estádio, pois todos sabiam que Sonny Liston tinha um envolvimento com a máfia e que alguma coisa poderia acontecer naquele cenário. Bem, o que aconteceu na luta todos já sabem. Sonny Liston não voltou do 6º para o 7º round. Mais tarde se descobriu que ele realmente teve uma lesão grave no ombro e que não poderia ter continuado. E o que foi que aconteceu? Foi dada uma nova revanche, uma nova luta, e aí Muhammad Ali aplica o golpe fantasma e nocauteia a Sonny Liston ainda no primeiro round, se tornando aí sim campeão indiscutível dos pesos pesados. E o que é que a gente pode aprender com isso tudo? Primeiro, a não subestimar nunca os nossos adversários. Às vezes, a pessoa fala muito, mas ela não tem uma estratégia. Aí sim, esse tipo de pessoa, ela fala, mas não faz. Ela late, mas não morde.
Mas existem muitas pessoas que têm uma estratégia por trás de cada movimento. São pessoas que encaram a vida como um tabuleiro de xadrez, que eles pensam muito antes de mover qualquer peça. Muitos de nós vivemos nossas vidas sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum planejamento estratégico. E essa história toda de Cassius Clay e de Sonny Liston, a história que envolve essa luta, nos ensina que a gente nunca deve subestimar o nosso adversário e nem superestimar a gente mesmo. Enquanto uma pessoa vai fazer você pensar que ela é de uma maneira, ela é de outra, simplesmente para te dar uma volta, para te enganar e para conseguir ter algum tipo de vantagem sobre você. Outra coisa muito importante dessa história é que não adianta somente você falar, você tem que estar preparado e acreditar muito no seu potencial para que você possa conduzir as situações da maneira que mais te favoreça. Como disse Antônio do canal Boxeando com a História, parece que Sun Tzu já conhecia Muhammad Ali, ou Cassius Clay, como era chamado na época. Ou ainda, será que Cassius Clay estudou a arte da guerra de Sun Tzu antes de lutar com Sonny Liston? Confundir o seu inimigo, esconder suas reais intenções, manipular a mente do adversário, estudar exaustivamente a sua vida e, conforme esse estudo, potencializar seus pontos fortes e neutralizar o dos rivais. Tudo isso está escrito no livro A Arte da Guerra de Sun Tzu e também foi dito com seus punhos por Cassius Clay. Alguns aspectos psicológicos que saltam à vista em Muhammad Ali. Ele utilizava o código dual, que ele pode ser verbal e não verbal. No caso do código verbal, a gente podia ver sempre Muhammad Ali treinando e recitando palavras como se fossem mantras, palavras positivas. Eu posso, eu sou o melhor lutador do mundo, e estava ali sempre pegando, ninguém pode me vencer. Então isso é o código verbal, ou seja, ele estava fazendo autoafirmações, ele estava convencendo a si mesmo, a sua própria mente, ao seu próprio corpo, ao seu próprio espírito, que sim, ele podia e ele era o melhor lutador de todos os tempos. E também ele praticava a técnica não verbal. O que é a técnica não verbal? Ela é baseada nos conceitos da visualização, da prática imaginativa. E essa prática vai te levar a diversos benefícios, porque está comprovado cientificamente que o nosso cérebro ele não distingue o que é uma imaginação do que é realmente um fato ocorrido. E quando o seu cérebro não faz essa distinção, a gente pode jogar com isso ao nosso favor. Ou seja, imaginar que a gente já passou por aquela situação, como é que foi a nossa reação e como é que a gente principalmente pode reagir mediante determinadas circunstâncias. Então é fato que naquela época, enquanto Muhammad Ali estava treinando com seus sparrings, enquanto ele estava em seu período de treinamento, no ambiente controlado, a sua mente ela não estava naquele local. A sua mente ela estava em cima do ringue lutando com seu adversário e imaginando as diversas situações que poderiam estar ocorrendo no dia da luta, mas com tempo suficiente para pensar como ele reagiria se aquele fato realmente acontecesse na vida real. Esse trabalho de visualização, ele cria novas conexões neurais, ele gera autoconfiança, ela faz você aprender novas habilidades motrizes de maneira mais rápida, faz você aprender de maneira mais rápida os comportamentos técnicos, táticos e as estratégias para uma luta. Ela ajuda no treinamento de habilidades psicológicas. Você pode estar treinando mesmo no sofá de sua casa, imaginando que você está realizando determinados movimentos. Ele te ajuda a antecipar situações estressantes no momento de uma competição. Serve como um ensaio prévio à execução do que você realmente tem que fazer e ajuda até na recuperação de lesões. O Dr. Baziotto, da Universidade de Chicago, em 1996, ele fez testes com grupos de basquete. Nesse estudo, durante 30 dias, foram divididos 3 grupos. Um grupo praticou lançamentos reais da bola ao cesto, o outro grupo praticou apenas a visualização e um terceiro grupo de controle não fez nada. O incrível é que esse grupo que praticou durante os 30 dias os tiros reais da bola ao cesto
teve uma melhora de 24% na sua performance. O grupo 3, que não fez nada, ele teve um decréscimo de 8,3%. E o grupo que apenas praticou a visualização teve uma melhora de 23%, ou seja, apenas 1% a menos do que o grupo que estava praticando de maneira real os arremessos da bola ao cesto. E existem muitos outros exames que comprovaram o mesmo, muitos outros estudos, inclusive através de eletromiogramas do cérebro. E a doutora Amy Cuddy, psicóloga social, estudou a fundo a questão das posturas de poder. Em um dos seus estudos, ela separou 2 grupos. E as pessoas desses grupos, elas tinham que ficar em determinadas posturas por 2 minutos. E depois seria medida a quantidade de cortisol e a quantidade de testosterona no seu sangue. O cortisol, que é considerado o hormônio do estresse, o hormônio do mau humor, o hormônio da depressão. No grupo 1, ela pediu que as pessoas fizessem posturas de poder, ou seja, assim, para os céus, mãos aqui, peito para fora, postura altiva, sorrindo. E no segundo grupo, ela pediu que as pessoas fizessem posturas de debilidade, posturas de fragilidade, ou seja, ombro para dentro, encolhido, cabeça baixa, né, pensamento solto, o olhar perdido, como se estivessem realmente tristes as pessoas. E ela fez exames de sangue nos 2 grupos. Então, no grupo que estava com postura de poder, a testosterona subiu 20%, enquanto o cortisol, que é o hormônio de estresse, caiu 25%. No grupo 2, que era o grupo que estava ali em postura de debilidade, a testosterona caiu 15% e o cortisol, que é o hormônio de estresse, subiu 10%. Tudo isso em apenas 2 minutos. Então, isso demonstra que a sua postura diante da vida, até a sua forma de caminhar e de encarar os problemas, faz toda a diferença nos resultados e no que você vai atrair para a sua vida. Agora, para finalizar, vamos ver as 10 regras de êxito. 1. Pense diferente. Tenha convicção do seu potencial e encare a vida. 2. Tenha confiança. Ninguém mais que você mesmo tem que confiar em você. 3. Desafie as regras. Os grandes homens escrevem as regras. 4. Siga o seu plano, apesar dos que duvidam de você. 5. Tenha uma grande visão. O boxe é muito maior do que subir no ringue, trocar socos e vencer lutas. O boxe tem que te levar a uma evolução espiritual, a uma evolução como ser humano. 6. Prepare-se para lidar com qualquer coisa. Você tem que ter as ferramentas e, principalmente, saber utilizar as ferramentas no momento adequado. 7. Demonstre espírito esportivo. Você está lutando com a pessoa que do outro lado quer o mesmo que você, que tem também suas histórias, que tem toda uma vida por trás disso. Então você não precisa subir no ringue com o desejo de matar ninguém, mas sim apenas vencê-lo dentro das regras. 8. Seja determinado, ou seja, a sua mente e o seu corpo têm que estar programados para superar todos os desafios e todos os seus limites. Inclusive, essa sua obstinação pode fazer desanimar o seu adversário. 9. Supere seus adversários, ou seja, se esforce mais, treine com melhor qualidade, durma com melhor qualidade, se alimente com melhor qualidade, estude mais, exija o melhor de si para que você possa apresentar para a vida, para que você possa apresentar em cima do ringue, onde quer que seja, a melhor versão de si mesmo. E 10. Seja carismático. Exalte as suas habilidades, mas também saiba sorrir de suas debilidades, para você não parecer arrogante ou prepotente. Eu lutei contra um crocodilo. Eu briguei contra uma baleia. Eu peguei um raio e encarcerei trovões. Agora você sabe que eu sou um tipo mau. Semana passada eu assassinei uma rocha e causei danos a uma pedra. Hospitalizei um bloco. Eu sou tão mal que eu fiz adoecer a medicina. E eu sou tão rápido, mas tão rápido que ontem eu apaguei a luz do meu quarto e antes de ficar escuro eu já estava deitado na minha cama. E isso foi um pouco de Muhammad Ali. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deem aí sugestões sobre novos vídeos. E não se esquece de dar o like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e principalmente se inscrever em nossos canais @Universidade do Boxe e @Boxeando com a História. Boxe!